viemos conhecer um pouco mais sobre a vida de Erasmo Viana, influência digital, empresário e, claro, pai de 2 pets. Venha comigo nesse bate-papo. Então, Erasmo Viana, estamos aqui para conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sobre você, porque as pessoas acompanham muito no Instagram. Então, o público lá de casa quer saber quem é você, como começou essa história de influência digital e como empresário e pai de 2 pets que você falou aí para mim, me conta mais ou menos como é que é. Bom, eu estava conversando com você aqui antes, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história. É um prazer. Eu sou baiano, mas morei minha vida inteira em São Paulo, né? Faz 1 ano e meio que eu voltei para Salvador, mas praticamente eu falo que sou solteiro paulistano, que metade da minha vida foi... Eu nasci em Salvador, mas fui morar em São Paulo durante muitos anos. Então, foi lá que começou a minha carreira como influenciador, digamos. Carreira não, né? Que não sei se isso é uma carreira, mas... fui Hoje em dia já é uma carreira. Exato, é uma profissão, digamos, né? Só não tem carteira assinada. Só não tem carteira. Mas eu comecei essa história lá em São Paulo, trabalhei como modelo durante anos, né? Viajando em São Paulo também. E aí depois fui um dos fundadores do grupo Mahamudra Brasil, né? Que é um outro grupo de, digamos, de esporte, estilo de vida. E aí, a partir disso, surgiram as redes sociais, na verdade, o Instagram começou a bombar, antes tinha um Facebook. E eu, por trabalhar com modelo, trabalhar com esporte, acabei acompanhando, né, essa transição de Facebook, Instagram e postando os nossos treinos. Na época era um pouco mais comedido, assim, não postava tanta coisa, mas o início foi nessa fase, né? E aí, então, deve ter uns 10 anos que eu divido a minha vida com as pessoas de uma forma muito leve, de uma forma verdadeira, de uma forma orgânica, né? Eu faço tudo que eu mostro, realmente são as coisas as quais eu pratico, que eu vivo. Então, minha rede social, na verdade, a gente fala que a gente só mostra a melhor parte, né? O melhor momento, o melhor ângulo, e realmente isso é verdade. Então, a rede social acaba sendo, digamos, 20% da minha vida, né? Mas esses 20% são 100% verdadeiros. 100% verdadeiros, porque sabemos que nesse mundo de digital influencer nós afirmamos e vemos várias informações de modelos e pessoas que também trabalham com isso, que geralmente eles acabam por ter uma dupla vida, podemos assim dizer, e é bem difícil as pessoas entender como separar, né, na maioria das vezes, a realidade do virtual. Então, você como uma pessoa que já tem experiência nessa área, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que hoje em dia a gente tem que ter uma, digamos, inteligência emocional para você saber consumir rede social, né? Entender que as pessoas não tem que ficar se comparando o tempo inteiro com as outras, entender que é isso. A rede social é uma porcentagem, uma parcela da nossa vida, não é aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver no dia a dia, né? As angústias, as brigas, você devendo no banco, enfim, os problemas que a gente tem na vida real não são transmitidos na rede social, né? A gente geralmente não mostra muito, ou mostra muito pouco. Então é importante as pessoas terem essa consciência, essa clareza, né, de que a rede social realmente é o nosso melhor ângulo, é a nossa melhor foto. Então as pessoas têm que entender isso, porque se elas não entenderem isso, elas vão se frustrar, elas vão se comparar, elas vão sofrer de depressão, de ansiedade, que é o que a gente está vendo bastante hoje em dia. Então eu acho que é isso, ter essa clareza de que rede social né, é um pedacinho da vida das pessoas. E você, como você concilia, no caso, na sua vida pessoal e a sua vida digital? Porque quem vê você na rede social, é o grande fulano de tal. Então, para você, pessoalmente, o que você faz que é para saber lidar com essa fama que você tem? Sabemos que é uma vida muito corrida, mas também você tem que saber lidar com os atropelos que aparecem. Realmente é um desafio você saber lidar com isso hoje em dia fazendo com que isso não atrapalhe a sua vida real, né? Então isso eu aprendi muito na marra, assim, na prática, né? Com os erros também bastante, que a gente aprende na vida com os erros, e eu aprendi isso meio que de uma forma natural, obviamente também com o erro de outras pessoas que eu vejo que tiveram atitudes que eu falei, pô, eu não quero seguir esse caminho, né? Mas eu acho que a gente tem que ter realmente, como eu falei para vocês, uma inteligência emocional para você saber filtrar o que você vai consumir na rede social hoje em dia, porque o Instagram, o próprio algoritmo, né, ele já meio que direciona tudo aquilo que a gente gosta de ver. Então,
acaba você ficando viciado na tela, você fica o dia inteiro vendo aquilo. Então, dependendo do que você está assistindo, aquilo ali pode estar te consumindo de uma forma que você não tem ideia. Então, é isso, a gente saber dosar, né? Eu acho que tem muita coisa bacana que a gente consegue aproveitar na rede social. Tem muita coisa bacana de referência, de pessoas, de inspirações. Então, a gente tem que realmente buscar esse caminho, né, de que se torne uma coisa leve. Porque eu mesmo falo, às vezes até eu me pego no celular assim, olhando e falo, caramba, sabe, parece que eu estou viciado naquilo, e realmente às vezes a gente quer, é essa a verdade, né? Às vezes é até difícil de você assumir, mas os tempos que a gente vive hoje de rede social acabaram se tornando viciantes. Falamos de você como influencer, mas tem um outro lado seu, que é também empresário. Como é que é, vamos lá, ser empresário, influencer e pai de 2 pets, que eu não esqueci. Que eu tenho que lembrar que ele é pai de 2 pets. Ainda vai contar mais ou menos como é que é ser pai de 2 pets também. Mas como empresário. Bom, essa vida de empreendedor no Brasil, acho que não é fácil para ninguém, né? A gente querer empreender, trazer uma ideia nova, abrir uma empresa, contratar funcionário. Tudo isso é um processo que demanda muita força de vontade, demanda muito tempo, né? Então, empreender, para mim, realmente... na verdade, empreender, o significado é você resolver um problema para a sociedade, né? Você abrir algo que você traga uma solução de algo que está faltando. E, no meu caso, empreender com o Estúdio Core é um sonho, porque eu sempre treinei muito, sempre gostei muito de atividade física, de esportes. Então, eu sempre quis levar isso para as pessoas de alguma forma, né? Trazer qualidade de vida. Então, isso é um propósito que eu tenho com o Estúdio Core, mas, obviamente, somos uma empresa já consolidada, né? A gente está trazendo um formato de treino diferente, uma experiência diferente para as pessoas. É um projeto totalmente autoral nosso, digamos, pioneiro também, né? Porque a gente é uma empresa que foi fundada em São Paulo. Temos 22 estúdios hoje no Brasil, aqui é o primeiro que tem vilas, é o primeiro do Nordeste. Então, é um desafio, né? A gente está há 2 anos aqui, a empresa tem 6 anos de história, né, digamos. Então, para a gente estar aqui em Vilas, na Bahia, é a minha terra, né? Como eu falei, depois de 1 ano e meio voltar para cá com um projeto do qual eu fui fundador, qual eu sou fundador. Então, é um desafio, mas a gente é movido a desafios, e então, para mim... está sendo muito, digamos, está me fazendo crescer muito, amadurecer, e é um sonho que está se realizando também. E aí, em relação aos pets, também falo que são filhos, né? Porque eu moro só aqui, então para mim é uma companhia maravilhosa. Eu sempre tive cachorro, e eu também mostro isso na minha rede social, né? O meu convívio ali com meus cachorros, eu mostro um pouco. Gostaria até de mostrar um pouco mais, mas parece que, né? A gente, como influenciador também, eu aprendi algo que a gente tem que saber dosar a nossa exposição. Por mais que a gente queira mostrar tudo, às vezes ali a gente tem que saber dosar um pouco, porque inconscientemente as pessoas acabam invejando você, né? Isso é inconsciente mesmo, não é uma coisa que, poxa, existe a inveja por maldade, existe a inveja que ela vem de uma forma inconsciente. Então, quanto mais você mostra a sua vida maravilhosa, seus cachorros saudáveis, aquela sua vida perfeita, as pessoas acabam invejando isso inconscientemente, e tem os invejosos por maldade. Então, a gente acaba pegando um pouco dessa energia também, né? Então, é muito importante a gente saber dosar, saber se limpar espiritualmente, a gente saber, né, buscar meios que a gente consiga lidar digamos, com essa fama, com essa exposição. E falando um pouquinho dessa fama, dessa exposição, quais são os teus projetos futuros? Já podemos saber os planos que tem para esse lugar? Você falou que é um projeto que está aqui há 2 anos, né, em Vilas. Então, o que é que pretende, né, trazer de diferente como academia para as pessoas que queiram frequentar esse lugar? Uma outra lição também que eu aprendi como influenciador é não falar muito sobre seus projetos. Ou sobre seus sonhos, né? Porque aquela famosa frase, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Sim. Então, o meu projeto continua a ser expandir o core, né? Obviamente, eu tenho vontade de levar para Salvador, porque como a gente está em Lauro de Freitas, o pessoal de Salvador cobra muito uma unidade por lá. Então, existe essa intenção, né? Essa vontade. Mas, obviamente, eu daria detalhes algo que tivesse mais consolidado. Mas, com certeza, essa é uma ideia, né? Expandir o projeto. E a gente está num caminho orgânico, né? Porque quando você trabalha com
você oferece serviço e você franquia, é um trabalho muito, digamos, demanda muito tempo, né? Para você treinar funcionário, para você realmente replicar o que queremos, para as pessoas terem um padrão de atendimento, um padrão de serviço. Então, demora muito. E é isso, eu acho que eu focaria, digamos, no projeto do Corner, porque os outros projetos, como eu falei, a gente deixa quietinho ali, até se concretizar. Muito bem, assim foi o nosso bate-papo bem curtinho com esse grande influência digital. Mas antes de nos dizer adeus, eu queria que você falasse uma frase que te motiva. Eita. Que te motiva. Sabe uma frase que você diz, Aissa, eu penso nisso e quando penso nisso me motiva a acordar, me motiva a não desistir dos meus sonhos, como jovem, como influencer. Engraçado, porque quando me perguntavam isso, quando eu tinha 10 anos atrás, digamos, eu falava uma frase, agora eu já falo outra. A gente vai amadurecendo, né? Olha, é uma frase que é até meio genérica, digamos, pode ser muito subjetiva, mas para mim, nesse momento, ela tem um significado de intensidade, né? Eu sou uma pessoa muito intensa. Há 10 anos atrás eu falava, eu acordo arrependido, mas não durmo com vontade, né? No sentido de querer fazer tudo de uma forma que eu preferia me arrepender do que não fazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho muito mais cautela nas coisas assim, né? Que eu vou para casa várias vezes com vontade para não me arrepender no outro dia. Mas eu acho que eu falaria, tipo, a vida é uma só. É uma frase que me motiva. A vida é uma só porque eu sei o quão passageiro é a nossa vida, né? O dia a dia, a família. Então eu falo a vida é uma só porque isso me motiva todos os dias a acordar motivado, saber que eu só tenho essa oportunidade, eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei se eu vou estar vivo, se eu vou estar com saúde. Então eu acho que se você vive essa frase e acredita nisso, eu acho que você consegue ter motivação para viver. De nada, um prazer. Obrigado você, Aissa. Seja bem-vinda ao nosso país. Seja bem acolhida. Assim, tem uma diferença um pouquinho grande, principalmente em termos de expressão. Você vê que eu falo com ele, mas todo tempo eu pergunto, será que ele entendeu o que eu estou a falar? Será que ele percebeu? Mas dá para entender o que eu falo. Dá perfeitamente. Você fala português, a gente estava conversando qual seria o sotaque, né? Mas seja bem-vinda, espero que você seja bem acolhida aqui. Obrigada. Viu? Tchauzinho.